Graça e paz, queridos. Que alegria estarmos juntos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. E o tema dessa nossa palavra será a fé e o medo. Nós iremos compartilhar o que está escrito no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 25. Diz assim: E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. Os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse texto que nós lemos, o contexto da história, fala que Deus tinha pedido para Moisés separar espias para olharem a terra prometida. E se nós observarmos ali, foram 12 espias e mais Josué. Temos duas histórias, duas narrativas naquele contexto, que seria Josué e Caleb vindo com uma narrativa e os restantes dos espias com outra narrativa. Se pensarmos até nos dias de hoje, Josué e Caleb, se eles fossem trazer essa notícia e colocar num jornal, imagina que eles chegariam assim: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, vamos em frente, vamos possuí-la porque o Senhor nos deu por herança. Imagino que os outros espias tivessem dado essa notícia em um outro jornal e falavam: a terra é boa, mas lá tem cheio de problema, tem cidade de todos os lados e tem vários homens lá. Na verdade, os homens são grandes, são gigantes. É melhor a gente não ir porque vai dar problema. Então, diante desse cenário, nós temos ali uma dicotomia, onde Josué e Caleb pensam de um jeito e o restante dos espias pensam de outro. E eu trouxe esse texto para falarmos de fé e medo, que também são duas palavras opostas. São duas palavras que estão no nosso interior, estão dentro de nós, são palavras fortes, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diferente do que Josué e Caleb falaram perto daqueles outros espias. E nesse contexto, a fé e o medo dentro de nós vence aquelas que é melhor alimentada. Se você alimentar a sua fé vencerá. Se você alimentar o medo vencerá. A fé, queridos, do seu original no hebraico, emuná, dá a ideia de fidelidade, firmeza, agarramento, constância, lealdade, honestidade. Significava agir de tal maneira que inspire confiança. Esse é o sentimento que é colocado para a fé.
E já o medo, do seu original metos, significa inquietação, temor, ansiedade. E ainda no hebraico, pode ser como o significado de tremer de medo, estar assustado ou aterrorizado. E é esse medo que é mostrado no Novo Testamento como fobia, como terror, que trazem essas reações humanas, que amedrontam, na verdade, o ser humano, que nos coloca numa situação, vamos dizer, vulnerável. Eu não conheço ninguém que nunca tenha tido medo, que nunca passou por uma situação dessa. Mas a ciência coloca que existem pontos do medo tão forte que eles são considerados de estresse pós-traumático, onde seria aquela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar um acontecimento assustador. Ainda também a ciência coloca como uma paralisia traumática, um choque, um congelamento, onde aquele medo que está sobre a sua vida, ela paralisa o seu corpo. E nesse contexto, o medo como uma paralisia do corpo, uma paralisia natural, nós também podemos ver o medo como uma paralisia, como um atraso espiritual nas nossas vidas. Ela não é só uma paralisia física, mas também espiritual. O medo, ele impede a gente de andar. O medo, ele estaciona as nossas vidas e aí a nossa vida para. Aqueles espias, depois de 40 dias, quando voltaram, eles tiveram relatos de medo. Eles trouxeram palavras de medo que assustaram o povo de Israel. Porém, do outro lado, nós tivemos Josué e Caleb, que tiveram palavras de fé, que trouxeram esperança. Então, nesse cenário, nós, dentro de nós, entre a fé e o medo, nós temos que nos revestir. E nos revestir como? A Bíblia fala em Efésios 11 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. O texto diz assim, Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E mais ainda, no verso 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós devemos nos vestir com o escudo da fé. Josué e Caleb, eles não se deixaram abater pelo medo. Eles vestiram o escudo da fé. Dentro de nós há uma batalha sendo travada constantemente. Como eu falei no começo, a fé e o medo estão dentro de nós e vence aquele ou aquela que é melhor alimentada. Eu gosto de comparar a fé com uma semente. A semente, enquanto ela está no pacote ou enquanto ela está fora da terra, ela não traz vida, ela não tem uma serventia grande. Porém, quando aquela semente ela é lançada no solo, ou seja, no nosso interior, ela começa a ter um sentido diferente. A partir do momento que aquela semente está no solo, ela é colocada ali, ela é plantada ali, ela deve ser regada, ela deve ser nutrida. E assim deve ser a fé dentro de nós. Nós devemos regar, nós devemos nutrir a fé dentro da gente. E como que nós podemos fazer isso? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos regar a nossa fé com a palavra de Deus. E ainda no livro de Efésios 6, como que estamos lendo, no versículo 17 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma das formas, ou a forma mais eficaz de combatermos
o medo é proclamando a palavra de Deus. Jesus, ele venceu o diabo no deserto proclamando a palavra. Enquanto o diabo lançava os dardos inflamados, as acusações, Jesus rebatia e vencia proclamando a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos guardar versículos dentro de nós para que no momento de ataque do inimigo nós possamos nos defender com a nossa fé, com a fé que está dentro de nós. Nós devemos contra-atacar com a palavra de Deus, com a palavra que é a espada do Espírito. E assim que essa semente ela está regada, que ela está nutrida, não há mais o que fazer nesse momento. Ela está plantada no solo e aí há um tempo de espera. Antes desse tempo de espera, aquela semente que foi colocada no solo e regada, ela irá formar as raízes. Ela irá formar o seu alicerce. E nós devemos nos alicerçar através da nossa fé, da fé no nosso interior. Essa é a base, essa é a coluna no nosso interior, a fé. E depois desse tempo de alicerçamento da fé, nós não conseguimos ver claramente o fruto dela, porque a fé ela é colocada dentro de nós. Ela só será exteriorizada depois. E esse período de espera, esse tempo de espera, às vezes nos traz dúvida, às vezes o medo quer voltar, ou às vezes a ansiedade quer ser lançada dentro de nós. Mas nós devemos descansar em Deus. E mais ainda, é bonito quando nós vemos aquele fruto, que aquela árvore cresceu que deu o seu fruto. Mas existem algumas sementes que ela não dão fruto exterior. E assim é com a fé. A fé inicialmente, o fruto dela é interior. Eu digo que a fé é como uma batata. A batata, depois de plantada, regada, ela demora em média 3 a 4 meses para dar o seu fruto. E é interessante que nesses 3, 4 meses não tem muito o que fazer a não ser esperar, descansar, orar, confiar em Deus. Porque você não pode mexer naquele solo, você tem que confiar que aquilo está crescendo dentro de você, como uma batata. Caleb, quando ele foi chamado para espiar a terra, ele tinha 40 anos. E ele não herdou, ele não tomou posse da promessa imediata. Ele herdou a promessa naquela palavra quando ele tinha 40 anos. Mas a posse da terra só veio 45 anos depois, quando ele tinha 85 anos. Em Josué, capítulo 14, versículo 10, diz lá que depois desse período que Josué foi herdar, ele foi tomar posse da terra que lhe foi prometida, 45 anos depois. Quantos dias, quantas horas às vezes nós estamos impacientes, querendo ver o fruto, querendo ver o resultado imediato, né? E com a fé ela é assim, ela é plantada, ela é semeada e há um tempo de espera. Porém, nós devemos descansar em Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que nós devemos agir, descansando nele e lançando nele toda a nossa ansiedade. Há um homem de Deus chamado George Miller, onde ele foi considerado um dos heróis da fé, que ele fala assim, que o começo da ansiedade é o fim da fé, mas o começo da fé é o fim da ansiedade. Queridos, nós devemos ter fé como batatas. Nós não vemos o fruto imediato, mas nós sabemos que elas estão crescendo dentro de nós, no nosso interior, dentro do nosso solo. Devemos ter a fé e ser como Josué e Caleb.
Nós devemos herdar e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Nós devemos combater o medo, nos protegendo com o escudo da fé e atacando o medo através da palavra de Deus, a palavra do Espírito, através da palavra que está em nós, que é colocada em nós. Queria encerrar orando. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. O Teu amor, Senhor, habita em nós, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a andar em Ti, Senhor, a viver em Ti, Senhor, em agradar o Teu coração, a fé que agrada o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos a ter fé, Senhor, a viver por fé, Senhor, a andar por fé, Senhor, a proclamar a Tua palavra, Senhor, a ter o escudo da fé, Senhor, dentro de nós, a estar pronto, Senhor, vigilante, Senhor, para combater, Senhor, o medo, ou qualquer espírito, Senhor, de medo que venha sobre nós, Senhor, ou que traga ansiedade, ou que traga qualquer dardo inflamado do maligno, Senhor. Pai, nos ajuda a ter, Senhor, dentro de nós pronto, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a palavra que traz vida, Senhor, a palavra viva que és Tu, Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos, Senhor, por esse tempo, Senhor, por essa palavra, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser como homens de Deus, Senhor, que viveram por fé, Senhor, que foram conhecidos pela fé que tinham em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, vença o medo com a fé. Viva a palavra, viva por fé. Decida a viver por fé. Que Deus abençoe a sua vida.